Fala galera, este é o Mente de Cristo e eu sou o Cleiton Kenan, apresentador deste programa, e nós estamos muito felizes por mais uma vez estarmos aqui no Evangelho em Questão. Hoje você verá a segunda parte do episódio sobre Matrix. Fique atento aos spoilers e aproveite o vídeo. Vamos para o nosso segundo quadro, ele é o Retendo o que é Bom. Neste quadro, o intuito é levantar temas teológicos e filosóficos para discussão. Eu estou mais uma vez aqui com os comentaristas, meus amigos Miller, Wesley e, claro, vocês já conhecem bem o Saor Lucena. E o primeiro tema eu quero perguntar para você, Saor, sobre os ecos de religiões que tem no filme Matrix. O que você pode falar a respeito disso? Quais ideologias, filosofias, visões religiosas vêm à mente quando a gente assiste Matrix? Muito bom, Cleiton. Esse filme é realmente uma miscelânea de ideias combinadas. Você vê ali um pouco de questões cristãs, semiótica, né? Uma simbologia apontando para elementos da fé cristã, mas você também vê de outras religiões, até mesmo o espiritismo, com a ideia da reencarnação do Neo antes mesmo de ele aparecer no filme, né? Ele é alguém que está reencarnando, voltaria como o escolhido. Você vê também muita ideia de filosofias como niilismo, existencialismo, mas sendo mais objetivo, a gente vê, por exemplo, em relação ao cristianismo, coisas como os nomes. O nome Neo é um anagrama para One, né? Que é o número 1, que é primeiro ou escolhido também. E ele é chamado assim de escolhido, apontando para ele como uma espécie de Messias. Em outro momento do filme, já o chamam de meu Jesus particular. Além disso, ele é olhado como aquele que viria para redimir a situação. Ele é morto e ressuscita. Ele é aquele que vem para resolver todos os problemas. Então o Neo é uma espécie de personagem que tem muita conexão com a visão de um Messias, ainda que de um Messias guerreiro. Mas você também vê o nome Trinity, tem com a ideia de trindade, né? Você vê também o nome da cidade, a única que sobra, que é Zion, ou Sião, que seria a tradução, que é justamente a cidade de Deus. Você vê muitos elementos apontando para a fé cristã, até mesmo o nome do Neo, o nome mesmo dele, né? Porque Neo é o apelido que ele usa como hacker, mas o nome dele é Thomas Anderson, e Thomas é Tomé, né? Que é aquele que duvida, ele está passando por esse início aí de dúvidas. Anderson é filho do homem. E quem é o filho do homem? Jesus. Então a ideia da mistura dos dois personagens aí que ele passa. No início alguém que duvida e depois aquele que assume o papel de Messias e vai seguindo. E em relação à filosofia mesmo, você vê questões como o existencialismo e o niilismo que são muito próximos, um acaba levando ao outro. O niilismo é a ideia de que nada tem sentido e você vê personagens caminhando para isso. O próprio traidor lá, que também, eu não lembro o nome dele, mas que ele representa uma espécie de Judas. Isso! E ele representa uma espécie de Judas na história. Ele fala de uma maneira que, olha, nada tem sentido, então eu vou agora criar a minha visão, uma espécie de existencialismo hedonista. Nada tem sentido, pelo menos eu vou me entregar ao prazer. Eu sei que lá esse hedonismo, Saor, é interessante você citar. Tem uma cena do filme que ele tá lá comendo uma carne, né, suculenta e tal, enquanto que lá, na realidade deles, era só aquela gororoba que eles comiam. Então ele buscava esse prazer mesmo, né? Exatamente, Cleiton. Era exatamente essa imagem que estava me vindo à cabeça quando eu estava falando agora, porque é a ideia de, olha, nada tem sentido, a realidade crua é isso aqui, essa gosma, mas eu vou me entregar ao que dá prazer, mesmo que não seja realmente real, mesmo que no final não vai dar em nada. Então eu vou me entregar aqui a esse filé que é feito apenas de números, que é apenas algo criado por computador. Uma fome. Exato, então essa é a visão do existencialismo, é a ideia de que, olha, nada tem sentido de verdade, mas você cria o seu próprio sentido, porque a existência precede a essência, ou seja, primeiro você nasce, depois você define o que é. Isso está muito ligado, terminando aqui minha fala, porque eu já falei bastante, eu tenho consciência disso aqui, fiquem tranquilos, mas terminando aqui minha fala, isso tem muito a ver com a visão dos autores, né, dos irmãos Wachowski, que eu acho que essa é a pronúncia deles, vocês podem me corrigir depois, mas eles têm a
ideia de que eles criam a maneira de viver, a realidade da maneira que eles querem. Tanto que eles eram irmãos, são homens, e fizeram cirurgia, um bocado de coisa lá, viraram mulheres, né? Agora se dizem as irmãs Wachowski. Ou seja, é um filme relativista, subjetivista, existencialista, niilista, tudo ali embutido, cada momento, cada quadro tem uma ênfase maior. Mas todas essas filosofias, quando misturadas, apontam para uma coisa: nada. Não serve para nada, só tem uma saída, que é Cristo, que é a base para a realidade. Matrix fala sobre isso, né? O que é real, o que é verdade. E nós aprendemos que verdade é aquilo que corresponde à realidade e realidade é aquilo que Deus decreta ser como é. Então, Deus é o dono da verdade e da realidade. E a gente tem que ter em mente que todo filme, seja Matrix ou até mesmo um filme infantil, todo filme quer passar uma mensagem. Os diretores, os roteiristas, eles têm uma linha ideológica na mente, eles têm uma filosofia em mente, então eles vão querer fazer isso. E o MDC está aqui para isso, para a gente às vezes levantar essas questões, para que salte aos nossos olhos quando formos assistir algum filme, esse entendimento. O que esse filme quer me passar? Não é somente entretenimento, a indústria do entretenimento não oferece somente entretenimento. Ela quer oferecer um estilo de vida, quer oferecer uma ideologia, quer oferecer uma filosofia que muitas vezes é contrária às escrituras. Fique atento a isso e não seja laçado aí por essas ideologias e filosofias que, como o Saul disse, levam para lugar nenhum. Muito legal isso que você comentou, Cleiton, porque realmente tudo que está à nossa volta possui pressupostos, né? Sejam evidentes ou não. E Matrix, ele é muito bom nisso, porque ele deixa muito claro, né? Ele joga na sua cara quais são os pressupostos dele. Mesmo numa camada um pouco mais superficial, é possível ver que possui elementos de religião ali. Como o Salvador mesmo comentou, alguns pontos ele mostra o cristianismo, fazendo eventualmente referências a versículos bíblicos. Às vezes ele fala sobre budismo, ele cita, né, como aquele momento que o Neo conversa com o oráculo, o mote de Aristóteles, né, conhece-te a ti mesmo. Alguns momentos ele também vai falar sobre Kant. E é muito bom que isso seja jogado na nossa cara, porque abre os nossos olhos para nós percebermos que, na verdade, não é só Matrix que fala de religião. Como você bem mesmo disse, tudo fala sobre religião. E citando novamente Doivert, não apenas o entretenimento, mas ideologias, filosofias, a própria ciência, a neutralidade religiosa em aspectos da realidade é um mito, é um dogma que não se realiza na realidade. Você não consegue separar o que você acredita, o que você pensa das coisas que você faz, seja essa coisa que você faz em um filme, seja essa coisa que você faz na própria ciência, seja a filosofia. E nós aqui do Mente de Cristo, como cristãos, debaixo da cosmovisão cristã, procuramos evidenciar isso justamente para termos ferramental teórico e filosófico na nossa mente, para não nos deixar ser levados por essas filosofias, por essas ideologias que são pregadas para nós. E é interessante, Wesley, que as irmãs, os irmãos Wachowski, eles têm uma frase falando que, olha, a gente tem que realmente combater o sistema. Essa é a ideia que eles falam no filme, né? De combater o sistema, a maneira de ser, combater a filosofia, as religiões, tudo que tentam impor a gente. O interessante é que eles não percebem que estão se contradizendo porque eles tentam impor à sociedade a visão de que você deve viver lutando contra toda filosofia. Ou seja, tentam impor uma filosofia dizendo que não devemos impor filosofia. Toda visão relativista ela se contradiz e aí a gente vê a falha da visão dos irmãos Wachowski. É aquela questão, né? Não há verdade absoluta. Essa, para essas pessoas, é uma verdade absoluta, né? Então, realmente o relativismo ele se contradiz. Não caiam no relativismo e no subjetivismo. Vamos ao nosso segundo tema. Eu quero começar com o Miller sobre as analogias da Matrix. A Matrix é uma realidade virtual, artificial, feita pelas máquinas, imposta aos homens e tem de ser assim. E eles não poderiam perceber a condição deles, que era uma condição de escravos. Primeira analogia que eu quero pensar com você aqui, Miller, é sobre esta imposição das máquinas para os homens, fazendo-os escravos, e também a queda. De certa forma, o pecado nos escraviza. Você enxerga também esta analogia? Cleiton, eu também vejo essa ligação, né, por uma característica muito importante. Lá na Matrix, as pessoas estão inconscientes do seu próprio estado.
E o homem após a queda também é inconsciente do seu próprio estado caído. Então, lá na Matrix, as pessoas vivem de maneira a não levar em conta o seu verdadeiro estado, isto é, que eles servem como baterias para todo aquele sistema. E o homem depravado, depois da queda, ele não leva em consideração o seu pecado e a sua depravação diante do Deus justo e poderoso. Então, essa consciência que Neo recebeu lá da equipe do Morfeu, né, desde quando ele toma a cápsula, né, a pílula, nós entendemos e recebemos por parte do próprio Deus. É Deus que se revela a nós, é Ele que vem até nós e nos resgata e nos dá consciência de quem somos, da nossa natureza, da essência do nosso ser, que é depravada, e da necessidade de se relacionar com Ele, da justiça por meio de Cristo. Então eu vejo sim essa ligação. Ali, Neo tinha que fazer uma escolha, né, Wesley? Entre tomar a pílula azul e a pílula vermelha. A gente, no cristianismo, ou melhor, o ser humano, Jesus apresenta a porta estreita e a porta larga. Você consegue enxergar esta analogia também? Claro, é uma analogia assim possível de ser feita, né? No caso de Neo ali, no contexto todo do filme Matrix, a pílula azul representava o status quo da sua vida até então, né? Ele viveria da mesma forma como sempre viveu, faria sempre as mesmas coisas. E a pílula vermelha, dentro da mitologia do filme, traria uma verdade e revelaria a ele que, na verdade, a realidade em que ele vive não é bem aquilo que aparenta, tal. E com o cristianismo, quando Cristo vem falar, quando nós somos apresentados a Cristo, na verdade, como a própria Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Quando você é apresentado a Cristo, quando você conhece a Cristo, é como se você tivesse tomado essa pílula vermelha, como Morfeu diz no filme, não tem mais volta. Você agora está ciente das coisas que acontecem. Você está ciente da realidade que nos cerca. Você está ciente de Deus Criador, um Deus que mandou seu Filho para morrer por nós. E diante desse fato agora que você se encontra, diante dessa verdade que agora você conhece, você precisa tomar uma decisão. Você não pode simplesmente fingir que nada aconteceu e viver sua vida como se você não conhecesse aquilo. É uma realidade agora que você precisa lidar, é um fato com o qual você precisa lidar. Que no caso seja seguir a Cristo ou rejeitar a sua palavra. Uma última analogia, e agora eu pergunto para você, Saur, entre a saída da Matrix e o novo nascimento. Por exemplo, quando oferecida essa saída, né, da Matrix para Neo, é oferecido, olha, os seus olhos vão conhecer uma outra realidade, uma verdade e tudo mais. E quando a gente nasce de novo, quando viramos novas criaturas, é o que a gente tem a mente de Cristo, né? A gente consegue olhar para as coisas de forma mais plena, mais completa, ainda que continuemos a ser, nesta vida, pecadores. Como que você enxerga essa analogia? O legal é que quando nós somos convertidos, quando nós nos convertemos, nossos olhos são abertos e nós passamos a ver as coisas como realmente são, semelhante ao que realmente acontece no filme. Ele nunca havia nem aberto os olhos, ele nunca havia visto a realidade como ela realmente é, e aí ele vai e ao tomar a decisão, né, aí talvez não seja o paralelo perfeito entre a visão cristã. Você não toma uma decisão e depois abre os olhos, você tem os olhos abertos e depois toma uma decisão, né? Mas quando ele abre os olhos, ele percebe que a realidade à volta dele é muito pior do que ele percebia. Porque quando você está morto em seus delitos e pecados, você não nota a quantidade de pecados que há na sociedade como um problema. Você vê algo natural. Mas quando nossos olhos são abertos, nós vemos como o mundo está caído. Da mesma forma que Neo se espantou ali, vendo o mundo caído. E aí nós sabemos que precisamos encontrar em Cristo uma razão para viver e lutar contra aquilo, porque sabemos que um dia haverá redenção. Ali já não é tanto isso que vai acontecer, é um paralelo, mas é claro, é um filme que não tinha nem de forma nenhuma a intenção de ser evangelístico, ainda que nós possamos perceber esses elementos de analogia. Muito bem, gente, vamos para o nosso último tema aqui, que é a identidade de Neo. O ponto principal do filme é a jornada que Neo traça para conhecer-se a si mesmo, para saber para que ele vive, qual é o objetivo da vida dele e tudo mais. Então ele quer encontrar sua identidade. Wesley, qual o papel que Morfeu e Trinity têm
para que Neo consiga conhecer sua própria identidade e como a gente relaciona isso, por exemplo, com a vida cristã no papel do evangelista, do missionário, do pastor. Acho muito legal esse tema sobre a identidade do Neo, né? Porque, como eu disse lá no começo, eu gosto apenas do primeiro filme do Matrix, mas sim da trilogia, né? E a trilogia, em determinado momento, vai dizer que o Neo é uma anomalia sistêmica, tal, vai falar sobre a causalidade no segundo filme, com o Merovingio. E tudo isso eu acho que é muito importante para que o Neo entenda quem ele é. Na verdade, o filme trata sobre questões de escolhas, que na verdade não havia uma escolha ali e tal. Só que, realmente, o que levou o Neo a seguir esse caminho, o que o conduziu, o mentor dele, no caso, foi o Morpheus. E no primeiro filme também temos a participação do Oráculo, né, que ajudou e incentivou o Neo a salvar o Morpheus, e a Trinity que o acompanhou. Então você pode perceber que Neo em nenhum momento esteve sozinho ou desamparado nesse sentido. E existe um paralelo muito legal com a vida cristã nesse sentido. Você não consegue ser cristão sozinho. Ninguém se torna cristão sem algum tipo de revelação além da criação. Você precisa da Bíblia, você precisa de um pastor, você precisa de uma igreja, uma comunidade, pessoas à sua volta. Assim como o Morpheus foi atrás de Neo, o encontrou e o apresentou a realidade do filme, assim também os evangelistas fazem, os missionários, eles apresentam a realidade de Cristo para as pessoas. E isso é maravilhoso, isso é muito legal, porque dessa forma eles exercem um papel muito bacana, um papel essencial, que é o da propagação do evangelho, que não cabe somente a eles, mas cabe a todos os cristãos, como Cristo diz, né, e de fazer discípulos. E esse é o nosso papel aqui como cristãos na nossa sociedade. E Miller, como conhecer a própria identidade ajudou Neo a enxergar a realidade ao redor dele? E como isso se relaciona com um cristão que, depois de reconhecer quem ele é, quem Deus é, que são as duas principais coisas para a vida cristã, né? Conhecer quem você é e conhecer quem Deus é, como esse conhecimento influencia como a gente olha para o mundo ao nosso redor. Pois é, assim como o Wesley e o Saor já disseram, de fato o Neo não tinha consciência de qual era seu verdadeiro estado antes de sair da Matrix. Mas depois que ele foi resgatado, podemos dizer assim, o que o motivava era resgatar o maior número de pessoas da Matrix. Era tirar essa opressão do sistema sobre os seres humanos. Então, dessa maneira, nós podemos fazer uma ligação com o cristão, que depois que recebe a revelação por parte do próprio Deus, ele busca agora passar a mensagem adiante para que, de certa forma, outras pessoas possam conhecer a Deus. Claro que Deus se revelando a elas. Uma diferença que nós temos que perceber aqui é que na Matrix, Neo ele era o agente de resgate, poderíamos dizer, né? Mas a pessoa que resolvia todos os problemas. Ele ia lá e libertava as pessoas, seria ele o transformador do sistema. Se nós ligarmos isso aos cristãos, de certa forma não tem essa característica de que nós, como pessoas salvas, temos esse poder de transformar a vida de outra pessoa. Não, a mensagem é maior do que o mensageiro. Falamos de Jesus, que Deus enviou o seu próprio Filho, e ele também era o próprio Deus, e se entregou na cruz pelas nossas vidas, mas também de sua obra, que é exatamente o seu sacrifício. Então nós levamos essa mensagem, nós espalhamos essas boas novas, e aí Deus se revela a essas pessoas, de acordo com a vontade soberana do Senhor. Quando a gente passa a entender melhor a nossa identidade, a gente deixa de ser apático a ela e passa a se responsabilizar mais sobre as coisas que falamos, sobre as coisas que vemos e tudo mais. Quando a gente entende a nossa identidade, a gente, em vez de sermos egoístas, nós passamos a se sacrificar mais pelas coisas, pela nossa família. Por exemplo, se você é marido, você precisa se sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos. Então, conhecer-se a si mesmo, conhecer o que Deus quer de você, conhecer o que Deus é, vai definir todas essas coisas. É muito importante sabermos quem somos, qual a nossa verdadeira identidade. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a segunda parte do Mente de Cristo e ainda tem outras vindo por aí. Então fiquem ligados, ativem o sininho, se inscrevam e ativem o sininho. Comentem aí pra gente ter esse feedback de vocês e até a próxima. Valeu!